Code Geass. Esse anime é tão bom que vai ser o primeiro a receber o segundo vídeo aqui no canal, passando na frente até mesmo do lendário Fullmetal Alchemist, que como você já deve saber, é o meu anime favorito. E isso tudo porque, se tratando de ciência política, essa obra é simplesmente imbatível. Não só pela sua narrativa profunda ou sua ambientação perfeita de um mundo bélico, mas principalmente pela complexidade dos seus personagens, que além de possuírem diversas camadas e terem suas próprias percepções moldadas pelas suas experiências pessoais, os mesmos também representam grandes ideais políticos e filosóficos. E é por isso que no vídeo de hoje, iremos analisar um deles, o Príncipe Exilado de Britânia, Lelouch Lamperouge, tudo pela ótica do maquiavelismo. Lelouch Britâniaが命じる貴様たちを死ね。Muito bem, se você assistiu ao meu último vídeo sobre o maquiavelismo do Império de Britânia, já deve saber que existe uma relação muito próxima entre as ideias discutidas na obra e os apontamentos contidos no livro O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Porém, quando paramos para analisar de forma mais detalhada certos personagens principais da trama, vimos que essa relação fica ainda mais forte. Tão forte que, uma vez descoberta e entendida, fica praticamente impossível de ignorar a influência do Maquiavel nos diálogos e nas ações dos personagens. Basta lembrar que o próprio anime faz questão de mostrar o posicionamento do Lelouch quanto à forma que o líder deve governar e tomar suas decisões, que se resume na clássica síntese que é extraída do pensamento maquiavélico: os fins justificam os meios. E justamente no episódio onde essa frase é diretamente citada, é que também somos apresentados a uma ideologia totalmente oposta, representada pelo personagem Suzaku, que afirma que os fins não valem absolutamente nada se os meios para alcançá-los forem vis e ilícitos, o que é basicamente o anti-maquiavelismo, gerando assim uma das rivalidades ideológicas mais robustas e icônica no mundo dos animes. E já seria bem legal ter apenas esses dois discutindo seus pontos de vista e os limites da moralidade, mas a obra acaba trazendo diversos outros personagens, com cada um deles tendo sua própria perspectiva e o seu próprio senso de justiça, o que adiciona ainda mais complexidade, e é por isso que, pra mim, Code Geass é tão bom. E se você voltar um pouquinho lá no primeiro episódio, vai ver que o nosso amigo Lelouch está simplesmente lendo Hamlet, isso mesmo, aquela obra lá do William Shakespeare de drama que aborda problemas de conservação de poder, corrupção e principalmente moralidade. E levando em consideração que Hamlet foi escrito no ano de 1600 e que o universo de Code Geass é o mesmo universo que o nosso, com apenas uma variação na linha temporal em relação ao expansionismo de Britânia, podemos facilmente chegar ao raciocínio de que o livro O Príncipe do Maquiavel, escrito em 1513, também existe dentro do contexto do anime. E agora algumas coisas começam a fazer sentido, na verdade, muito sentido. だから僕は価値のある国に変えるんだ。ブリタニアの中から変える。間違った方法で手に入れた結果に価値はないと思うから。待て、どこへ行く？あと1時間で軍事法廷が始まる。バカがお前は！ E justamente pela obra abordar isso diretamente, muitas pessoas vão fazer uma análise superficial do Lelouch e rotular ele como sendo maquiavélico, apenas pelo mesmo dizer que os fins justificam os meios. E bom, primeiro que essa frase nem foi escrita pelo Maquiavel, e segundo que se apenas o fato de estar disposto a realizar qualquer coisa para alcançar um objetivo já for o suficiente para rotular um personagem como um sujeito maquiavélico, então não só o Itachi e o Hiruzen, mas uma centena de outros personagens da cultura pop também acabam caindo muito fácil nessa mesma classificação, e por consequência a deixando muito genérica. E não é que esteja errado ou que eu esteja julgando o pessoal que faz essas inferências mais simples, mas é que, se tratando de Code Geass, essa classificação não é atribuída ao Lelouch apenas por isso, e sim pelo fato de o personagem, em vários momentos, seguir exatamente aquilo que está contido no livro O Príncipe, e é justamente isso o que nós iremos ver. Principados. Se você já leu O Príncipe, deve se lembrar muito bem do seu primeiro capítulo, quantos tipos são os principados e de que modo se adquirem,
onde basicamente o Maquiavel nos explica que existem 3 principais tipos de principados: os hereditários, os mistos e os novos, com cada um deles com seus diferentes desafios e consequentemente diferentes formas de estabelecimento e conservação. Eu já expliquei um pouco disso no vídeo do Império de Britânia, que eu vou estar deixando no card e também na descrição do vídeo. Afinal de contas eu já citei ele inúmeras vezes e vale muito a pena conferir. E se você acha que eu esqueci do Lelouch, saiba que em sua trajetória pelo anime, o mesmo vivenciou e gerenciou inacreditavelmente os 3 tipos de principados, e durante o tempo de cada um deles, adaptou as suas estratégias de governo conforme as recomendações do Maquiavel, o que é simplesmente incrível. Então, se montarmos uma linha cronológica ao longo dos episódios, o primeiro tipo de principado que vemos o Lelouch governar é inacreditavelmente o mais difícil deles, já que pegando o início da seção do Zero, temos uma situação típica do problema do principado totalmente novo descrita pelo Maquiavel, com o Zero sendo uma figura completamente desconhecida pelos japoneses, que não possuía nenhum vínculo de sangue com os senhores e com os antigos líderes do país, como a Kaguya ou até mesmo Suzaku, que era filho do ex-primeiro-ministro, e que além de tudo isso, ele também não estava relacionado com a antiga força militar e nem com o grupo de resistência dos nacionalistas, como o General Toldo da FLJ ou o próprio Woge, que passou a ser líder dos rebeldes. Então, como é que o maluco mascarado que surgiu do absoluto nada conseguiu conquistar a lealdade dos rebeldes, dos militares, das 6 casas de Kyoto e fazer com que todos esses o reconhecessem como líder absoluto? A resposta para isso: virtudes e fortuna. O primeiro contato do Lelouch com os japoneses rebeldes foi lá na Batalha do Gueto de Shinjuku, no início do anime, onde o mesmo foi capaz de rapidamente adquirir o Geass, interpretar a situação, traçar uma estratégia de guerrilha e colocar o grupo do Woge sob o seu comando, executando uma série de táticas insanas que estavam aos poucos mitigando a investida das tropas do Príncipe Clovis. Sim, o cara é uma lenda. Infelizmente sabemos que a estreia do modelo Lancelot acabou prejudicando o embate, mas 2 grandes objetivos ali foram alcançados: a revelação para os rebeldes de uma figura estrategista capaz de rivalizar com o Império e a morte do Príncipe Clovis, que colocou Britânia em estado de alerta e de desestabilidade pela grande ameaça que estava surgindo na Área 11. E claro, apenas isso não foi o suficiente para tornar ele o grande líder da rebelião, mas foram os primeiros passos, as primeiras demonstrações de suas virtudes relacionadas à estratégia e à grande capacidade de liderança, e a situação também acabou servindo como um ótimo tutorial para ele começar a entender como melhor poderia utilizar a sua única fortuna naquele momento, o Geass. Todos esses eventos acabaram resultando no icônico episódio 4 da primeira temporada, onde temos a primeira aparição pública do Zero, uma jogada arriscada, mas que ao mesmo tempo que estava se revelando como uma oposição direta ao Império, também estava mostrando aos japoneses uma esperança contra a opressão. Assumindo a culpa pela morte do Príncipe Clovis e salvando o injustiçado Suzaku de sua execução, além de gerar uma desconfiança interna entre os militares com a ideia de um laranja entre eles. Ou seja, o Lelouch desde o início estava criando na imagem do Zero um laço de justiça e de liberdade para com a população, ao mesmo tempo que criava uma sombra intimidadora para com os representantes de Britânia, além de estabelecer uma forte dependência de si para com os rebeldes, já que estes estavam presenciando de perto alguém capaz de comandá-los e de realizar grandes feitos. Todos esses elementos cruciais para o reconhecimento de sua futura liderança. まさか本当に助け出すなんて。なんなんだあいつは。バカバカしい。あんなハッタリが何度も通用するかってな。しかし認めざるを得ない。え？彼以外の誰にこんなことができる？日本解放戦線だって無理だ。少なくとも僕にはできない。みんなが無理だと思っていたブリタニアとの戦争だってやるかもしれない。彼なら。E é aqui que temos o surgimento de um principado novo, centralizado totalmente na figura do Zero. Os primeiros subordinados foram os próprios rebeldes do grupo do Woge, que passaram a ser depois os fiéis Black Knights, como nós bem sabemos. Uma leal armada composta por membros que estavam dispostos a morrer pela causa, mesmo após descobrirem que o seu grande líder Zero nem japonês era. Mas tudo isso para ser alcançado levou tempo e muita dedicação por parte do Lelouch.
pois como Maquiavel já havia nos dito, um principado totalmente novo é o mais complexo de ser estabelecido. Abre aspas. Deve-se considerar não haver coisa mais difícil para cuidar, nem mais duvidosa a conseguir, nem mais perigosa de manejar, do que tornar-se chefe e introduzir novas ordens. E isso é tão verdade que a consolidação do Zero como líder das 6 casas de Kyoto, da FLJ e da nação só vai ocorrer de forma definitiva lá no episódio 23 da primeira temporada, depois dos eventos do massacre da princesa Eufemia. Um acidente que gerou uma oportunidade perfeita para a união dos poderes sobre um único líder, e sendo Lelouch maquiavélico como é, o mesmo soube muito bem se aproveitar de tal oportunidade. O que é justamente o que Maquiavel explica lá no capítulo 6, quanto a se utilizar das virtudes para aproveitar as fortunas situacionais. Principado hereditário misto. Aqui vamos precisar fazer um combo 2 em 1, porque não podemos esquecer que Lelouch Lamperouge é na verdade Lelouch Vibritânia, príncipe exilado do Império, que apesar do grande afastamento de seu território de origem de sua família real, ainda mantinha em si a legitimidade sanguínea e consequentemente o direito de reclamação ao trono. E é justamente a cartada do Principado Hereditário que o Lelouch utiliza lá na segunda temporada, após ele conseguir se livrar do Imperador Charles do Mundo de C, voltando para sua terra natal na capital de Pendragon e reivindicando o trono agora ausente para si mesmo. Essa cena é lendária, e embora o Lelouch tenha se utilizado muito do Geass nessa fase para subordinar aqueles mais próximos do trono por meio da força, a maior parte das outras nações, ou seja, agentes externos, viram a sua ocupação como sendo legítima, afinal de contas, querendo ou não, ele era filho do imperador. E apenas isso também já garantiu uma aceitação natural do seu domínio para alguns poucos internamente, como é o caso do Lloyd e da Cecily. E tudo isso aqui é muito bem explicado lá no capítulo 2 do Príncipe acerca do básico do funcionamento de um principado hereditário. Mas se lembrarmos que Britânia não é de um tipo de principado tão simples assim, obviamente iremos entender o porquê de apenas pertencer à linhagem de obter o apoio de alguns de seus irmãos através do Geass não foram o suficiente para o Lelouch conseguir assegurar a sua autoridade em todo o Império. E é aqui que entramos na dinâmica do principado misto, porque embora ele tenha se utilizado de sua legitimidade sanguínea e da tradição de sua família para se tornar o Senhor de Pendragon, ele foi o responsável pela morte do Imperador, se enquadrando naquilo que o Maquiavel descreveu como apropriação do poder por meio vil e traiçoeiro, lá no capítulo 8 do Príncipe. E o engraçado é que o exemplo do livro é o de parricídio, justamente o crime cometido pelo Lelouch nesse ponto da história. E agora na posição de líder pela força diante dos Britânias, ainda deixou claro em não ter interesse nenhum em manter o legado do seu pai, muito pelo contrário. Ele agora iria realizar uma série de mudanças bruscas em todo o Império, gerando consequentemente uma série de opositores, e fragmentando o sagrado Império de Britânia em seus antigos principados anexados, pois agora a capital de Pendragon estava contra os outros territórios que antes viviam em harmonia sobre o seu domínio, ou seja, uma guerra interna dentro da própria Britânia, pavimentada pela população apegada à antiga tradição, mas principalmente por conta daqueles poderosos que se beneficiavam do antigo governo e que rejeitavam Lelouch pelas mudanças propostas. Ou seja, Britânia estava a ponto de colapsar e, através de sangrentas guerras, se dividir em muitos outros países independentes. E agora que começa o maquiavelismo cirúrgico a entrar em ação por parte do Lelouch, já que se você for nos capítulos 3 e 4 do Príncipe acerca dos principados mistos, vai encontrar justamente esses avisos aqui. Abre aspas. A justificativa é de que os principados que se conservam a memória têm sido governados de duas formas distintas, ou por um príncipe, sendo todos os demais servos que, como ministros por graça e concessão sua, ajudam a governar o Estado, ou por um príncipe e por barões, os quais não por graça do Senhor, mas por antiguidade de sangue, têm aquele grau de ministros. Estes barões têm estados e súditos próprios, que os reconhecem por senhores e a eles dedicam natural afeição. Como foi dito, quem se encontre à frente de uma província diferente deve tornar-se chefe e defensor dos menos fortes, tratando de enfraquecer os poderosos, pois sempre surgirá quem seja chamado por aqueles que na província se sintam descontentes, seja por excessiva ambição, seja por medo. Se pegarmos a dinâmica do governo de Britânia, vamos entender muito bem como esses trechos se aplicam à era do Charles em transição com a era do Lelouch,
já que mesmo o Império de Britânia sendo baseado em uma estrutura de monarquia absolutista pertencente à família real, ele também possuía a ideologia do darwinismo social e do compartilhamento do gerenciamento por mérito. Exatamente por isso, cada uma das áreas anexadas tinha seu próprio governante, seja ele um dos filhos do imperador, um associado militar de destaque, ou até mesmo um outro nobre de uma família menos prestigiada. E se você for lá na wiki de Code Geass e juntar com as adições da Light Novel, vai conseguir perceber que embora todas as autoridades menores estivessem sujeitas ao imperador, a questão dos lords, duques, barões e etc., elas tinham sim poder suficiente para incitar a população local, tanto que o próprio Schneizel, como primeiro-ministro, cogitou em usar a Câmara dos Lordes para um golpe de estado contra o seu próprio pai, o imperador. E é justamente sobre esses poderes menores, mais relevantes, que o Maquiavel está se referindo para um príncipe de um principado misto tomar cuidado e tratar de enfraquecer. Abre aspas. Porque com facilidade se pode invadi-lo se contar com o apoio de algum barão do reino, pois que sempre se encontram descontentes os que desejam fazer inovações. Sendo assim, não é bastante extinguir a estirpe do príncipe, pois permanecem aqueles senhores que se tornam chefe das novas revoluções, e não podendo nem contentá-los, nem exterminá-los, perde aquele estado tão logo surja a oportunidade. E você sabe o que o Lelouch fez quando se viu nesse complexo cenário rodeado de lordes opositores e de uma população descontente? Exatamente, ele fez o mais correto possível do ponto de vista maquiavélico. Não só eliminou as principais facções internas que podiam prejudicar quando viu que não teria como trazê-las para o seu lado, mas também passou a retirar poder dos lordes e dos barões do Império, principalmente daqueles que administravam as outras regiões de Britânia e que o rejeitavam pelo conflito de interesses. E no meio dessa limpeza interna promovida pelo Lelouch, ainda tivemos o clássico embate contra os Knights of Rounds, que eram figuras militares com grande prestígio que tentaram um golpe de estado desesperado e foram completamente obliterados pelo Suzaku, agora então o Knight of Zero, braço do imperador. Na verdade, se você quer um compilado de como agir para acabar com as ameaças de uma rebelião interna em um principado misto, basta assistir os episódios 21 e 22 da segunda temporada, porque aqui o Lelouch dá aula de maquiavelismo. Jeremiah Gottwald, Tadaima, Rosenkreuz 元伯爵の討滅より帰還いたしました。ご苦労だった。はっ。しかし我ながら人望がないな。こうも各地で貴族どもが反乱を起こすとは。既得権益が奪われるとなれば抵抗もする。だからこそ分からせる必要がある。血統者や過去の栄光にすがる愚かさと浅ましさを。É melhor ser amado ou temido? Essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida no contexto de domínio e conservação de poder. Até o próprio Maquiavel tem dificuldade de traçar uma linha e definir de fato qual é a melhor abordagem para um governante. No final, a conclusão dele é de que o mais apropriado seria uma mescla entre o amor e o temor. Mas como isso é difícil, ele opta pela escolha mais segura, que é a de ser temido. Abre aspas para o capítulo 17. Nasce daí uma questão, se é melhor ser amado que temido ou o contrário. A resposta é de que seria necessário ser uma coisa e outra, mas como é difícil reuni-las, entendo que faltar uma das duas, é muito mais seguro ser temido do que amado. Você agora deve estar pensando, tá, mas qual foi a abordagem escolhida pelo Lelouch? E eu já vou te adiantar uma coisa, ele experimentou as duas. Pois é, lembra do nosso tópico anterior sobre os diferentes tipos de principados que o Lelouch vivenciou e gerenciou? Exatamente isso. Em cada um deles, ele optou por uma conduta e uma abordagem diferente. Se pegarmos o Principado Novo centrado na figura do Zero, podemos ver facilmente que o seu governo era baseado no amor e na confiança de seus subordinados. O estabelecimento dos Black Knights, a aproximação com os militares, o apoio das 6 casas de Kyoto, o relacionamento com a Kaguya, tudo isso só foi possível porque o Zero se desenvolveu como uma figura de esperança para o Japão, amado e ovacionado pela população, chamado até mesmo de Messias e Grande Salvador. Aqui realmente não tem discussão, ele era estimado pelas massas, respeitado pelos aliados externos, e se você pegar ali só o escopo dos Black Knights, basta prestar atenção no personagem Kallen, maior prova de amor, impossível. Sendo alocada para a guarda pessoal do Zero, a lendária As dos Knights era completamente devota ao seu líder, sem dúvidas a mais leal.
sempre esteve disposta a trocar a sua vida pela dele, e mesmo após os eventos da ilha Kamini, onde a própria Kallen descobre que durante todo esse tempo não só foi enganada, mas foi feito de peça pelo Lelouch, igual a todos os outros japoneses, ainda assim ela manteve um certo amor por tudo aquilo que o Zero representou na vida dela, mesmo com o Lelouch revelando na sua cara que a libertação do Japão nunca foi o seu objetivo, e sim apenas um mero meio, e que ela deveria se contentar com isso, já que o resultado seria no fim a libertação do Japão. E como sabemos, tudo dá errado, Lelouch cai nas mãos do Imperador, os Black Knights são desfeitos e Britânia retoma o total controle da Área 11. Mas quem é que está lá para salvar o grande traidor na segunda temporada junto com a Shitsu? Exatamente, a nossa querida Kallen, que decide aceitar que foi enganada, mas que também aceita que o ódio do Zero por Britânia é genuíno. E por mais que ele estivesse usando ela como uma peça, as suas ações iriam levar a um futuro melhor para o Japão como um todo, exatamente como ele mesmo havia dito na ilha Kamini. E sim, pode parecer então que Maquiavel estava errado, porque analisando a atuação do Lelouch como um líder amado, só vimos vantagens, como o apoio da população, lealdade militar, facilidade de diálogo com agentes externos. Afinal, por que um líder iria preferir ser temido do que amado? Calma que quem nos responde isso é o próprio anime, mas antes vamos dar uma olhada novamente no livro. Abre aspas. Os homens têm menos escrúpulo em ofender alguém que se faça amar do que alguém que se faça temer, posto que a amizade é mantida por um vínculo de obrigação, que, por serem uns homens maus, é quebrado em cada oportunidade que a eles convenha, mas o temor é mantido pelo receio do castigo que jamais se abandona. Deve-se compreender que um príncipe, em particular um príncipe novo, não pode praticar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, uma vez que frequentemente é obrigado para manter o Estado a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Simples, para o Maquiavel, o amor é frágil, pois depende da boa vontade das pessoas, que podem mudar de ideia quando seus interesses estão em jogo, ou quando estes sentem que os seus ideais estão sendo traídos. E foi justamente por esses motivos que os subordinados, incluindo até mesmo os fiéis Black Knights, no fim, se rebelaram contra o seu líder. Primeiro que a criação das Federações Unidas acabou fragmentando a autoridade do próprio Zero dentro de sua cadeia de comando para com os militares, já que agora estes tinham outros dos quais podiam receber ordens. Segundo que os próprios militares já nutriam uma certa desconfiança da moralidade do Zero, e isso foi algo que se fortificou ainda mais após o massacre do culto do Guias liderado pelo Rolo de forma secreta. Infelizmente, em todos esses eventos de crueldade, o Lelouch estava fazendo justamente aquilo que o Maquiavel disse que seria inevitável a um príncipe novo fazer, agindo contra a humanidade. Mas podemos dizer com toda certeza que o grande estopim foi a desestabilidade emocional apresentada pelo Lelouch durante o momento crítico da guerra, após a suposta morte da Nunnally, o que abriu um espaço de vulnerabilidade imenso dentro de sua organização. E como se já não bastasse tudo isso, temos uma jogada absurda do Schneizel, que conseguiu se aproveitar do caos e implantar com sucesso uma conspiração interna nos Black Knights, ao expor que o grande líder da rebelião por trás da salvação dos japoneses era na verdade o seu irmão mais novo, príncipe exilado de Britânia, com a capacidade de manipular e forçar quem ele quisesse perante a sua vontade utilizando o Guias. E isso foi um checkmate para a abordagem do amor. E você sabe quem já havia previsto essa exata situação há muitos anos atrás? Ele mesmo. Abre aspas. Na verdade, um príncipe deve ter dois temores, um de ordem interna, da parte de seus súditos, e outro de natureza externa, da parte dos poderosos estrangeiros. A situação interna, desde que ainda não perturbada por uma conspiração, estará segura sempre que esteja estabilizada a externa. Bom, nesse caso, nenhuma das duas estava estabilizada, e a consequência disso foi a perda de tudo aquilo que o Zero havia construído durante muito tempo. E justamente toda essa cadeia de eventos desastrosos no final da segunda temporada caindo contra o nosso protagonista vão nos levar à próxima abordagem: ser temido. Já que o medo, por outro lado, é mais confiável segundo Maquiavel, porque ele é alimentado pelo instinto da autopreservação. Um líder temido pode controlar seus subordinados com ameaças de punição e retaliação, coisas que estão inteiramente sob seu controle, ou seja, em suas mãos. E se você voltar à nossa linha do tempo,
desde o estabelecimento do Lelouch como imperador na capital de Pendragon até o final do anime, podemos observar que a conduta é justamente a oposta adotada durante a criação dos Black Knights. Ao invés de convencer e inspirar os seus subordinados a acreditar em seu governo, ele simplesmente utiliza o Geass para forçar a sua aceitação e retalha qualquer tipo de oposição que venha a se levantar, o que se caracteriza por imposição de autoridade por força. Na sequência, ainda temos a eliminação brusca das facções e a grande caçada aos lords e nobres por toda a Britânia, como já falamos no tópico anterior. E após estabilizar as questões internas, ainda temos as suas ações diplomáticas, onde o infeliz basicamente captura e faz de refém todos os líderes da Federação das Nações Unidas, no que era para ser a primeira reunião de paz para selar um tratado e reduzir o poder militar de Britânia. Ou seja, o Lelouch acaba de praticar um golpe contra o mundo. Nós que assistimos ao anime sabemos muito bem que tudo isso resulta na batalha final do Lelouch contra o Schneizel, e após o mesmo conseguir tomar o controle da ameaça Damocles e das devastadoras Fleias, basicamente o mundo agora estava em suas mãos. E aqui vem uma das melhores cenas do anime, o discurso do supremo e absoluto ditador e opressor, Lelouch. Attention entire world! Hear my proclamation! I am Lelouch V. Britannia, Emperor of the Holy Britannian Empire and your only ruler. Schneizel has surrendered to me. As a result of this, I am now in control of both the Damocles and the Fleia weapons. And even the Black Knights no longer possess the strength to oppose me now. If anyone dares to resist my supreme authority, they shall know the devastating power of the Fleias. Those who could challenge my military rule no longer exist. Yes, from this day, from this moment forward, the world belongs to me. Maquiavelismo adaptado e zero Requiem. Embora o Lelouch aplique os conselhos do príncipe para governar, o seu propósito altruísta o diferencia de um príncipe maquiavélico típico. Afinal de contas, o livro que estamos utilizando para compreender parte do personagem é uma arma política que discorre sobre a real forma de se governar os homens, compilada para fazer com que o príncipe que a utilize consiga se estabelecer no poder e manter sua autoridade e domínio pelo maior tempo possível, mitigando grande parte dos problemas que possam ocasionar a sua queda. Na verdade, se pegarmos a fase final dele como imperador, veremos que suas principais ações divergem das recomendações de evitar ser odiado repetidas inúmeras vezes nos capítulos do livro, já que o nosso protagonista passa a representar um autoritarismo excessivo e extremamente opressivo, recapturando o Japão e expondo publicamente a execução dos membros da União das Federações Unidas, que em um passado bem recente haviam lhe dado o mínimo de voto de confiança para um acordo de paz. Mas nós sabemos que toda essa concentração de ódio foi algo proposital, na verdade, um dos principais ingredientes do que viria a ser não apenas o maior plano, mas também o melhor final no mundo dos animes, o Zero Requiem, que se trata da obtenção da paz para o mundo causada pela destruição de um mal comum, a incrível forma que o Lelouch encontrou de assegurar a paz, mesmo que por apenas um curto período. O que diverge das ideias de outros personagens que também utilizavam o maquiavelismo para atingir o mesmo objetivo, como Charles, que se utilizou das recomendações do príncipe ao máximo para conquistar os territórios que possuíam templos da Ordem Geass, e com isso tentou estabilizar o mundo através do seu plano de criar o consciente coletivo utilizando a espada Caixa, o que segundo ele mesmo seria uma medida permanente e super eficaz, com o fim de todas as guerras e disputas pelo simples fato da ganância e da falsidade da humanidade se encontrarem destruídas desde sua raiz. O que também diverge do próprio pensamento do mundo de Schneizel, o grande conquistador, que com suas habilidades diplomáticas conseguiu anexar mais da metade da União Europeia com o mínimo de conflitos, apenas se utilizando de ameaças e acordos, onde para o mesmo, a mentira e o medo eram elementos fundamentais para a estabilização do mundo. E muitos fazem uma análise de que, se ele tivesse tido sucesso em prosseguir com o casamento político da Imperatriz da Federação Chinesa com seu irmão o Príncipe Odyssey, e tivesse conseguido executar o golpe de estado no seu próprio pai, com o apoio dos nobres e com a justificativa de ausência do imperador em seus deveres do trono, o Schneizel teria assim conseguido criar essa tal paz artificial, sustentada pelo temor e pela falsidade entre os poderes, pelo menos até enquanto ele se mantivesse no trono. E o próprio anime também nos mostra veladamente essas três faces do maquiavelismo em vários momentos, curvadas por três ideais completamente distintos,
daqueles que como Charles queriam alcançar a paz consertando o passado e as raízes da humanidade, daqueles que como Shinizon acreditam que a ganância e o medo dos homens podem ser úteis para o controle do presente, resultando em uma paz artificial, e para aqueles que são visionários como Lelouch, que se utilizou do maquiavelismo para assegurar um possível futuro, baseado em um quão bom o ser humano pode ser, uma vez que um grande mal comum ocasionou a sua união e foi derrotado. Isso é Code Geass, uma obra absurda que flerta com temáticas incríveis de uma forma muito bem elaborada, e o maquiavelismo do qual tanto falamos é apenas uma das muitas camadas a serem exploradas nesse maravilhoso anime, pois mesmo Shinizon, na minha análise, levando o título de grande ser maquiavélico da obra, o Lelouch ainda é o melhor estrategista, e eu ouso dizer que não apenas do mundo de Code Geass, mas para mim ele é o maior do mundo dos animes, pois até a presente data do lançamento deste vídeo não existe, na minha opinião, nenhum outro personagem, nenhuma outra organização capaz de superar o Lelouch em seu auge em um embate estratégico dentro de um contexto bélico, com ou sem o Geass. E não é que o personagem seja perfeito, muito pelo contrário, o Lelouch é tão humano quanto eu e você, cometendo uma série de erros durante o seu desenvolvimento, mas com uma determinação tão grande para com seus objetivos que até mesmo a sua própria vida se torna um meio. Então, para mais vídeos de Code Geass, é muito importante que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, para mim ter o feedback de que existem mais pessoas interessadas nessa maravilhosa obra. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e antes que eu me esqueça, Alhai Lelouch.